Alô galera, tô passando aqui para mais um pequeno vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre falar um pouquinho sobre a convenção de um pastor protestante, o Scott Hahn. A convenção dele ao catolicismo foi bem impactante por ser um pastor, era um pastor renomado nos Estados Unidos, e depois da sua convenção houve nos Estados Unidos um grande movimento, né? Voltando à Igreja Católica, impressionante, né? Quantos pastores estão voltando do protestantismo para a Igreja Católica nos Estados Unidos? É algo espantoso, né? Lá tá vindo muitos e muitos pastores por causa do aprendizagem das escrituras, né? Aprofundamento, estudando a patrística, eles estão saindo da ignorância, né? Aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui no Brasil muitos católicos que não entendem a doutrina vão para o protestantismo e ficam lá, né? Infelizmente. A conversão de Scott Hahn começou quando um aluno perguntou a ele se as Sagradas Escrituras continha toda a verdade de Deus nela. O Scott Hahn, como um pastor preparado, ele ensinava em seminário, né? Ele já estava com a resposta na ponta da língua. Ele falou: ora que pergunta mais besta. Aí ele passou para o aluno, um aluno que a princípio tinha se convertido do catolicismo para o protestantismo e estava fazendo aulas no seminário, né? Interessante, né? Esse aluno era católico e tinha se convertido ao protestantismo e estava participando das aulas do Scott Hahn, né? Mas ele soltou essa pergunta para o Scott Hahn que mudou a vida do Scott Hahn, né? O Scott Hahn falou das escrituras, né? 2 Timóteo, perdão, 3,16. No capítulo 3 da 2 Timóteo, versículo 16, relata assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Ele passou esse texto para o aluno, mas o aluno, como era um estudioso das Sagradas Escrituras também, o aluno falou: ora, professor, mas aí não está dizendo que a Bíblia contém todo o ensinamento de Deus. Aí está falando apenas que a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para educar, né, no caminho da justiça, mas não está falando que ela é todo. Aí ele ficou muito perturbado e a sua perturbação foi muito grande, mas ele aparentemente disfarçou esse seu sentimento, e depois que ele chegou em sua casa, ele começou a ligar para os teólogos dos Estados Unidos, um dos melhores, né? Ele saiu ligando, ele relata no seu livro, Todos os Caminhos Nos Levam a Roma, que ele ligou para o melhor teólogo dos Estados Unidos, assim ele relata, né? Um dos melhores. E ele também não teve a explicação para dar ao Scott. E o Scott, consequentemente, ficou naquela. E na sua ânsia de descobrir a verdade, ele continuou analisando as escrituras e se lembrando da conversa que teve com o seu aluno, né? E o aluno, naquele dia, o aluno relatou para ele que a Bíblia mesmo, professor, não relata que ela é a coluna sustentáculo da verdade, mas sim a igreja. Aí o aluno vai relatar esse texto de 1 Timóteo 3,15. Na 2 Timóteo, São Paulo escreve a Tito, explicando que as Sagradas Escrituras é uma bela ferramenta para corrigir e para a aprendizagem. Em 1 Timóteo, São Paulo escreve a Tito, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Isso aí foi na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o Scott Hahn ficou muito impactado com aquilo ali, e depois dessa aprendizagem, ele começou a estudar a fundo as escrituras, começou a olhar melhor os textos sagrados. Caiu aquela máscara que tinha por cima do seu estudo, né? Ele começou a ver as coisas com um novo olhar. E ele, analisando as escrituras, ele encontrou o texto de 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 15. São Paulo relata assim, na segunda Tessalônica: portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vós ensinamos oralmente ou por escrito. E o Scott Hahn entendeu, né, essa fusão da tradição com a escritura, né? A tradição, ela tem que andar ligada à escritura. Se ela andar afastada da escritura, fica difícil, né? Quem já leu o livro Todos os Caminhos Nos Levam a Roma fica impactado com a história do Scott Hahn, né? Convidar você que tem que tem algum amigo protestante que queira descobrir a verdade, lê esse livro, né? Porque tem gente que não quer descobrir a verdade, infelizmente, né? Mas o Scott Hahn, que era uma pessoa focada e queria saber verdadeiramente a verdade de Cristo, aonde estava a igreja de Cristo, ele entendeu que não era a igreja presbiteriana. Apesar da igreja presbiteriana ensinar coisas boas, trazer bons preceitos, mas o Scott Hahn não se satisfez com aquela igreja que foi, aparentemente, a gente tem um ensinamento de Deus, mas que não foi a igreja de Cristo, né? Não é a igreja de Cristo, como nenhuma outra protestante, né? E sim a igreja católica, né? Aquela que tem 2000 anos de tradição, né? Muitos dos irmãos protestantes ficam enraivados, né? Quando a gente fala isso, a igreja é católica, aquela igreja que trouxe o ensinamento dos apóstolos. Mas essa foi a verdade que o Scott Hahn descobriu. E no seu segundo livro, O Banquete dos Cordeiros, aí ele se apaixona pela Sagrada Eucaristia e a sua convenção é plena, né? Agradeço todos que assistirem este vídeo, esse pequeno vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima.